Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a entrevista que o Valdemar da Costa Neto deu à Globo News e que tiraram um monte de informações aqui. Mais uma vez, é lógico, a imprensa tentando colocar o Valdemar da Costa Neto contra o Bolsonaro, quando na verdade o que o cara fez foi elogiar ele, e tentando colocar aqui uma intriga, porque o Valdemar da Costa Neto teria negociado com o Lula antes de fechar o acordo com o Bolsonaro. Vamos entender exatamente o que tem por trás disso daqui. Essa notícia foi sugerida por Gagil, Mistigan e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Valdemar da Costa Neto disse que se encontrou com Lula às escondidas, antes de Bolsonaro se filiar ao PL, né? Parece que o Lula chamou o Valdemar da Costa Neto e ofereceu a ele, não, entra para o meu grupo, né? Porque eu vou me candidatar e a gente vai ganhar e coisa e tal. E sabe o que o Valdemar da Costa Neto falou para ele? Não, porque com você eu perco deputado. Se eu ficar com o Bolsonaro eu ganho mais voto, eu ganho mais deputado. É o que eu falei para vocês. O Valdemar da Costa Neto tem um monte de defeito, mas esse cara é um político no sentido estrito da palavra. É um cara que está lá nas entranhas de Brasília há anos e anos. O cara sabe o que está acontecendo. E ele está percebendo exatamente aquilo que eu falei para vocês. No final das contas, o eleitorado migrou para a direita, migrou para o conservadorismo. Ok, a esquerda ficou desesperada, achava que o problema era Bolsonaro, então o que eles fizeram? Fizeram uma campanha de demonização de Bolsonaro, usaram todas as forças que eles tinham para eleger o Lula. Quase não conseguiram. Bolsonaro perdeu a eleição por uma merrequinha desse tamanho. E eles achavam que tirar o Bolsonaro resolveu o problema, porque né, é o Bolsonaro que está causando o problema. Então pronto, agora botaram o Lula lá. Só que o que acontece? O eleitorado brasileiro continua de direita, continua conservador, mesmo que uma parte dela, principalmente a parcela isentona de São Paulo, aqui do Rio, de Minas Gerais também teve uma parcela de isentões por aqui que também acabou tirando o voto do Bolsonaro, né? Foram os grandes culpados pela eleição do Lula, porque a verdade é essa, o pessoal gosta de apontar para o Nordeste, dizer que o Nordeste que elegeu o Lula, quando não é verdade. O Nordeste deu mais votos para o Bolsonaro nessa eleição do que na eleição passada. Onde o Bolsonaro perdeu o voto? São Paulo, Minas e Rio, principalmente São Paulo. Ou seja, foi ali que a isentosfera, o pessoal que fica com nojinho do Bolsonaro e coisa e tal, acabou tirando o voto. E olha só, você ter críticas ao Bolsonaro, eu consigo entender perfeitamente. Eu também critiquei o Bolsonaro um monte de coisa. O que eu não consigo entender é a pessoa que chega a votar no Lula. Isso eu não consigo entender, me desculpem. Isso eu não consigo. Ou que vota em branco, que anula o voto numa eleição importante dessa porque não gosta de Bolsonaro. Eu não consigo entender isso, sinceramente. O buraco que esse pessoal isentão de São Paulo nos jogou por conta desse nojinho deles de Bolsonaro, olha só, eu nunca vou levar a sério o candidato vindo desse pessoal. Pode ser até que eu vote, se não tiver alternativa, eu não vou votar no... Eu não vou fazer como vocês fizeram. Se não tiver alternativa, eu até voto em alguém da direita que venha desse pessoal. Mas, sinceramente, não tem meu apoio, não. Não tem meu apoio de forma alguma. Enfim, o Valdemar da Costa Neto ele falou que realmente se encontrou com o Lula. O Lula pediu o encontro, e pediu um encontro secreto, porque não queria deixar transparecer o que estava acontecendo. E o Valdemar da Costa Neto falou que não vou me ligar ao Lula, porque ele sabe o caminho correto, né? É lógico, o pessoal aqui da Globo News tentando jogar como se, não, ele tá vendo? Ele estava traindo o Bolsonaro, ele quer ir para o lado do Lula. Não quer. Justamente o contrário, ele aceitou se reunir, porque olha só, isso é uma coisa que o pessoal não entende, quem não conhece Brasília não entende isso, mas lá em Brasília todo mundo se fala com todo mundo. Brasília é como se fosse uma roça, uma cidadezinha de 3 pessoas, né? Eles falam isso lá, tem 3 pessoas, eu, você, aquele nosso amigo comum aqui. Todo mundo em Brasília fala com todo mundo, esquece esse negócio que Lula não fala com fulano, Bolsonaro não fala com Beltrano, não, todo mundo fala com todo mundo. Agora, o cara fez o correto, ele foi lá, falou com o Lula, conversou com o Lula, não é caso de esnobar convite, mas deixou claro que o problema é justamente que, olha só, se eu for com o Bolsonaro eu ganho mais deputado, eu elejo mais deputado porque simplesmente tem mais voto do lado de lá, né? E outra coisa que ele falou nessa entrevista também é que ele não vê maneira de Bolsonaro não ser candidato. Aquele negócio, né? Ele está falando agora que Bolsonaro está elegível. Eu acho que a única maneira de Bolsonaro não ser candidato é ele se tornar inelegível. A questão eu temo que isso aconteça. Vamos ver. Eu espero que não. Eu acho que é um erro
tornar Bolsonaro inelegível, uma vez que ele representa, sim, uma parcela significativa da população brasileira. É aquele negócio, a pessoa acaba tendo a responsabilidade não só sobre o nome dela, mas sobre as pessoas que acreditam nela também. Seria um erro muito grande do TSE tornar Bolsonaro inelegível. Porém, é uma possibilidade que a gente tem que levar em conta, né? Outra coisa que aqui a imprensa também tentando jogar o Valdemar da Costa Neto contra Bolsonaro, né? Valdemar da Costa Neto diz que Bolsonaro não é uma pessoa normal. Mas aí quando você vê o que ele falou aqui, ó, ele falou o seguinte: Bolsonaro é uma pessoa acima do normal. E, de fato, eu já falei para vocês, em termos de qualidade de skill set político, o Bolsonaro é uma oportunidade perdida para a direita brasileira. O pessoal que torceu o nariz para o Bolsonaro porque ele falava algumas besteiras e cometeu alguns erros, eu concordo. Eu também critiquei ele por algumas coisas, mas a verdade é a seguinte: esse pessoal que critica ele por isso não tem a menor ideia do que é a política lá em Brasília. E vai querer eleger deputados, o presidente, pessoas que são ideológicas, que acham que vão chegar lá e vão mandar em tudo e coisa e tal, e não vão. Você saber negociar com o Congresso, você saber ter o traquejo político que o Bolsonaro tem, é algo que faz falta demais na política da direita. A direita é relativamente nova aqui no Brasil. Não tem muita gente agora que ressurgiu a direita aqui no Brasil politicamente, e a maior parte das pessoas da direita não tem o traquejo da vida pública, da vida como deputado. É só você ver o quanto de gente que leva porrada de graça, de deputado bolsonarista, deputado da direita que leva porrada de graça no Congresso, porque não sabe se portar, não sabe fazer a coisa direitinho. Bolsonaro, bem ou mal, ele tem esse traquejo político, ele sabe se portar bem, ele sabe fazer a coisa correta, ele sabe fazer a ligação correta ali, né? No final das contas, as qualidades de Bolsonaro excedem em muito qualquer defeito que ele tenha no final das contas. E eu tenho certeza que a esquerda vai, se por um acaso esse pessoal que está torcendo pela inelegibilidade do Bolsonaro, quer dizer que outros vão ganhar, talvez o Tarcísio entre, talvez o Zema entre, acho ótimo, excelente, mas eles não percebem a falta que vai fazer Bolsonaro nesse jogo. É realmente uma pena esse pessoal ter criado essa rixa com Bolsonaro por puros ciúmes, por pura incapacidade de perceber a quantidade de coisa positiva que ele fez nesse negócio. Então o que ele falou é isso: Bolsonaro é uma pessoa acima do normal, e de fato é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.